Boa noite, seja bem-vindo a essa transmissão. Que o Senhor fale contigo e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, te revele a palavra dele, através das canções, através do que será ministrado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, é somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, todos que estão aí adorando conosco com essa linda canção na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja conectado agora. É uma alegria poder chegar à sua casa, ao seu coração, e podemos juntos nesse dia adorar ao Senhor e bendizer o nome de Jesus Cristo. Como é que você está aí? Como é que você tem passado esses dias de pandemia? Infelizmente nós não temos podido nos ver, nós não temos esse privilégio. É óbvio que nós gostaríamos de estar na presença de muitas pessoas,
para a gente poder fazer isso em conjunto, mas a limitação do momento nos impede e nós estamos fazendo o nosso melhor aqui para poder levar a você a palavra de Deus, a adoração, um tempo precioso no altar de Jesus Cristo. E eu espero que seja um refrigério para a sua alma, que seja um consolo para o seu coração e possa ministrar a você nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Sempre temos preparado algo novo para tentar de alguma maneira levar a palavra de Deus até o lugar onde você está e a condição que você se encontra. Hoje nós vamos orar ao Senhor, nós vamos começar a nossa transmissão aqui já buscando a face de Deus através dessa linda canção, mas também através dos nossos pedidos. E hoje nós gostaríamos de orar por alguns motivos específicos. Nós queremos orar para que Deus possa trazer ao nosso coração profundidade espiritual e possa trazer um avivamento ao nosso coração numa busca incessante da face dele, e que nessa pandemia, ao invés de nos afastarmos da presença dele, nós possamos ser lançados para mais perto, para mais intensamente buscá-lo. E também vamos orar para que Deus nos sustente como igreja, preparando um novo mover, uma nova ação dele no nosso meio, para que quando essa pandemia passar, nós possamos estar mais fortes, mais sólidos do que nunca. E por fim nós vamos orar para aquelas pessoas que estão com o seu trabalho em risco, as pessoas que estão na nossa cidade, os nossos comerciantes, empresários, profissionais liberais, que precisam do pão de cada dia. Nós vamos ter um tempo de oração para essas pessoas também, e vamos orar pela nossa cidade daqui a pouquinho. Então eu convido você a compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder, que nós queremos nos unir em oração, para orar pela nossa fé, pela nossa igreja e pelo nosso trabalho. Vamos fazer isso juntos? Eu quero pedir a você que está aí na sua casa, que nesse momento pudesse se ajoelhar onde quer que você esteja, pudesse agora se desligar de qualquer distração. Peço que você aí que está com a panela no fogo, coloque em fogo baixo. Nós vamos orar por apenas 3 minutinhos, mas é o suficiente para a gente agora se consagrar. Tire todas as distrações e vamos nos conectar à presença de Deus. Vamos fazer isso juntos. Eu vou me ajoelhar aqui e vou me conectar ao coração de Deus, e você fará isso conosco aí na sua casa, onde quer que você esteja. Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida diante do seu altar. Pai, esse é o terceiro dia onde nós estamos consagrando a nossa vida numa série de 21 vezes que estaremos dobrando os nossos joelhos no mesmo horário aqui, Pai, para dizer que nós precisamos do Senhor. Pai, nós não queremos a nossa fé esfriada, nós não queremos que o nosso coração perca a intensidade. E Senhor, como tem sido difícil alimentar a nossa fé, manter o nosso entusiasmo, manter a nossa esperança em dias de tantas más notícias. Abrimos os jornais e lá estão as más notícias, conversamos com as pessoas e lá vemos tantas inquietações. Senhor, como tem sido difícil viver esses dias, Pai, cercados por circunstâncias tão desafiadoras. Mas nós pedimos, Pai, que essa pandemia, que essa situação que estamos vivendo, ao invés de provocar em nós distanciamento da Tua presença, nos leve para mais perto, nos traga maiores experiências, nos traga maiores dedicações, uma maior devoção ao Teu altar e à Tua pessoa, Jesus, o nosso Senhor. Pai, que nós possamos nos tornarmos mais íntimos, mais próximos da Sua presença durante esse período e não mais distantes, Pai. Deus, em nome de Jesus, proteja a nossa fé, acalenta o nosso coração, tome-nos no colo quando nós não tivermos mais forças para continuar, quando tivermos mais condições para prosseguir. Levanta-nos, fortalece a nossa fé. Nós precisamos de Ti, Senhor, nesse dia, e precisamos ainda mais nesse período que estamos vivendo. Senhor, proteja também a nossa igreja, a comunidade da fé, que nós possamos estar nos preparando, Pai, como num período de hibernação, nos aconchegando nesse período, Pai, sendo reclusos nesse momento, mas um dia, quando nós voltarmos às nossas atividades, que o Teu avivamento nos tome de surpresa, que a Tua presença nos levante novamente, mais vigorosos, mais fortes, mais unidos, mais vibrantes, mais avivados do que nunca, Senhor. Pai, protege essa igreja que está nas casas, que nós não vemos aqui no templo, mas que será mais forte, mais ousada e mais usada para a glória do Senhor depois desse período. Pai, nós oramos pelo pão de cada dia. Nos dá hoje, Senhor, esse empresário que dobra os joelhos comigo e que não sabe como vai pagar as contas desse mês. Pai, essa mulher, esse homem comerciante que está com a porta do comércio fechado, com os boletos chegando e sem receber, Deus, um tostão nesses dias.
Oh Pai, essas pessoas que estão com o serviço ameaçado, que estão sofrendo com o desemprego que ronda a porta e espreita, Senhor, nos traga livramento. Senhor, proteja a nossa cidade, proteja os nossos empresários, comerciantes, profissionais liberais, proteja o nosso salário, nosso sustento, nosso emprego. Oh Pai, não nos permita passar pela miséria. Por favor, Pai, guarda-nos, livra-nos e traga-nos a Tua provisão. Oh Deus, traga-nos a Tua provisão, livra-nos da falência, livra-nos do prejuízo, livra-nos, ó Deus, de tudo isso e traga-nos a Tua paz, para que possamos viver dias melhores em Tua presença. Pai, nós apresentamos a nossa vida, nós compartilhamos essa oração unidos agora, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, mas todos diante da Sua presença, e confiamos de que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo bom, e continuamos acreditando que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, e como um Pai amoroso, o Senhor não nos desamparará. Assim nós oramos, assim nós dedicamos esse tempo de gratidão, de intercessão e de consagração em Teu altar, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não o fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém. Que bom que você permaneceu conosco até aqui. Linda canção, que Deus, Ele é Deus, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação que nós estejamos hoje, independente daquilo que nós estejamos passando nesses momentos, nesses dias tão difíceis, Deus continua sendo Deus. Por isso que o seu coração essa noite seja inundado da presença do Espírito Santo, que você seja confortado e consolado, não só pelos louvores, não só pela oração, mas também pela palavra. A minha oração agora, nesse momento, é que a palavra possa entrar no seu coração, trazer mudança, assim como trouxe, assim como falou o meu coração. Eu espero que essa palavra possa falar ao teu coração. Eu tenho certeza, na verdade, que Deus vai tocar o seu coração quanto ao que nós vamos conversar hoje. E a nossa temática tem sido sobreviver e aprender a viver, e saber viver e como viver nesses dias. Na verdade, não só nesses dias tão difíceis, mas todos os nossos dias nós encontraremos algumas dificuldades, seja com ou sem pandemia. A verdade é que todos os dias nós encontraremos dificuldades, encontraremos coisas difíceis de serem feitas, porque o próprio Jesus já nos prometeu esses dias. Ele mesmo já disse que no mundo tereis aflições. No mundo nós encontraremos obstáculos, durante a nossa jornada nós encontraremos dias bons, mas também encontraremos dias maus, encontraremos esperança, mas também encontraremos dias de amargura, encontraremos dias de medo, dias de que talvez nós já não temos mais uma âncora, talvez para nos apoiarmos. Mas é bem verdade que esse mesmo Deus que nos disse que teríamos aflições, também disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse nosso Deus, Ele deixou a sua palavra, Ele deixou escrito na palavra dEle, na Bíblia, um livro muito interessante. Usou a vida de Salomão para escrever aqueles provérbios e para nos deixar dicas, para nos deixar versos, para nos deixar palavras, para que possamos abraçar essas palavras e então aprendermos a viver esses dias. Então que a palavra de Deus seja viva e eficaz no seu coração essa noite. E para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas vai ser projetado também aí na sua tela agora, Provérbios 2, do versículo 1 até o versículo 6, mas eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia, até mesmo pegar um caderninho, um lápis, uma caneta, enfim, que esses dias você possa se lembrar, que não é apenas olhando, que não é apenas assistindo, mas que você possa também se alimentar, anotar, grifar, escrever coisas que saem do seu coração, nesse momento que nós estudamos a palavra.
E Provérbios 2, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá então o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria de sua boca, vem conhecimento e entendimento. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É muito bom ler essas coisas, porque aqui tem um caminho sendo trilhado aqui, desde o primeiro versículo. Desde o primeiro versículo tem um caminho que nos leva até o versículo 6, que é uma promessa de que o nosso Deus derrama sobre nós, nos dá entendimento e inteligência e sabedoria. Existe uma promessa no final dos versículos que nós lemos. No versículo 6 existe uma promessa, mas até chegar ao versículo 6 nós passamos por algumas etapas, para que nós possamos nos concentrar no final desses versículos, que é o versículo 6 mais exato. Antes nós precisamos olhar para o contexto, antes nós precisamos voltar no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, para daí chegarmos até a promessa de Deus. E para que a promessa de Deus se cumpra, é preciso que nós tomemos algumas opções, é preciso que nós tomemos algumas atitudes, é preciso que nós entramos em um caminho, é preciso que nós começamos a trilhar algo, para que então chegamos no final e possamos receber a promessa, que é o entendimento de Deus. E talvez você esteja se perguntando: Tânia, mas por que eu vou querer sabedoria? Uai, olha esse momento que estamos passando. Olha para você agora, adolescente, você precisa decidir um curso que você vai fazer numa faculdade, que vai definir o seu trabalho para o resto da sua vida. Você jovem agora precisa tomar a decisão se você vai aceitar aquele serviço que lhe foi proposto, ou se você vai buscar algo novo, um lugar novo, coisas novas para serem descobertas. Você agora homem, e você agora mulher, vocês precisam decidir e discernir se é o momento ou não de ter filhos, se é o momento ou não de trocar de carro, se é o momento ou não de começar um projeto novo, o que é preciso ser feito agora, uma decisão que você precisa tomar na sua empresa, com o seu serviço, com o seu patrão, enfim, em todos os dias é necessário sabedoria do nosso coração, é necessário que para que nós possamos sobreviver e aprendermos a viver e vivermos de maneira correta e coesa nesse mundo, é necessário sabedoria, para que possamos tomar as melhores decisões. Então sim, é necessário que busquemos a sabedoria, mas para isso nós precisamos ter algumas características. E aquele que encontra e aquele que recebe a sabedoria de Deus, que é uma promessa no versículo 6, ele agora vai aparecer na sua tela. Primeiro, ele é aquele que guarda. Sim, para então nós recebermos uma promessa, para então nós estarmos aptos a agir com sabedoria perante o nosso Senhor, uma sabedoria que vem dele, é necessário antes nós sermos aquelas pessoas que guardemos, ou seja, nós iremos guardar o que? A própria palavra já diz: busque guardar o que? Os meus mandamentos. Ou seja, quem é aquele que guarda? É aquele que retém no seu íntimo a palavra de Deus, é aquele que retém no seu mais profundo ser a palavra de Deus, porque a palavra diz: não só ouça, mas guarde, retenha aquilo que nós estamos fazendo aqui essa noite. E todos esses dias que nós iremos fazer é uma das oportunidades, na verdade, de você reter a palavra de Deus no seu coração. Como que você pode reter? Você pode pegar a sua Bíblia, você pode colocar um caderno do lado, você pode começar a anotar aquilo que a palavra de Deus tem falado ao teu coração, e você então começar a meditar sobre isso, meditar sobre aquilo que você escreveu, não só nesses 21 dias, mas no seu momento de devocional, no seu momento de leitura diária, no seu momento em que você está ali a sós com Deus. Ele vem e diz algo para você através da sua palavra, Ele vem e diz algo para você através de uma oração, através de uma conversa com algum amigo, através da conversa com um pastor, enfim, você então recebe palavras no seu coração, mas o que você tem feito com essas palavras? Por exemplo, se eu desejo ganhar força em uma academia, se eu desejo malhar os meus músculos, se eu desejo ganhar massa muscular, eu não vou conseguir isso apenas observando o personal fazendo exercício. O personal vai fazer o exercício, ele vai me ensinar, ele vai dizer quantas vezes eu preciso fazer aquele exercício, qual outro exercício que eu preciso fazer, ou seja, eu vou estar observando.
mas eu não vou ganhar massa se eu apenas observar. Eu preciso colocar em prática, eu preciso guardar, eu preciso reter, eu preciso agora colocar aquilo e fazer aquilo que está sendo proposto para mim. Então, para que nós possamos nos direcionar, para que nós possamos nos colocar dentro desse caminho, que é de buscar a sabedoria que vem de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer, e o texto nos alerta e nos ensina, é que nós devemos ser aquela pessoa que guarda, aquela pessoa que retém, aquela pessoa que não olha apenas para a palavra de Deus como um mero livro, como meras palavras, que não assiste uma transmissão apenas assistindo, mas participa, anota, se dedica, coloca aquilo dentro do seu coração e diz: o que eu posso fazer com isso agora? Isso é reter, meus irmãos, é guardar, é colocar no seu mais íntimo e fazer com que essa palavra agora seja como um liquidificador, bate várias coisas e processa ali. Isso agora precisa ser processado no seu coração, precisa trazer um resultado. Mas para que nós possamos alcançar esse resultado, é preciso que você não apenas ouça, mas que você guarde. E o texto continua, e ele também nos ensina que aquele que guarda é também aquele que encontra. E você está vendo isso agora aí na sua tela, é aquele que encontra. Se nós desejamos alcançar a sabedoria, quem é aquele que encontra? É aquele que ao ouvir, guardou e buscou a face de Deus como um tesouro. Não apenas guardar, meus irmãos, não é apenas 21 dias que nós vamos estar aqui, não é apenas 21 dias que você vai olhar a face de Deus, você vai meditar na palavra, você vai ter um momento de oração e acabou-se por aí. Não, é pelo resto da sua vida. É como aquele que sabe que tem um objetivo, é como aquele que corre uma corrida e tem um objetivo de chegar até o fim, são todos os dias. É aquele que busca com todo o seu coração. É aquele que como encontrou um tesouro, é aquele que agora vai buscar, é aquele que agora que vai atrás, é aquele que vai de encontro à promessa de Deus, porque não apenas devemos ouvir e guardar, mas devemos agora buscar diariamente, ou seja, somos aquele que busca. Você tem buscado? Para ser sincero agora, se não for esses 21 dias de devocionais que nós iremos fazer aqui, como você teria buscado a face de Deus? Talvez só no culto pelo domingo, talvez só na terça-feira de esperança, talvez só quando alguém te mandasse uma mensagem, quando tivesse alguma programação especial. Não, porque é aquele que guarda, é aquele que busca com intensidade, é aquele que vai atrás, é aquele que olha para as palavras de Deus como um tesouro a ser descoberto todos os dias. Se eu e você queremos encontrar a verdadeira sabedoria, nós devemos guardar a palavra de Deus e também devemos buscá-la incessantemente, como alguém que busca algo valioso, como alguém que está ali diariamente buscando a face de Deus. Porque de que adianta você reter o que está sendo dito aqui agora, hoje, e amanhã você não buscar mais? Entende que é um processo diário? O processo de busca é algo diário, meus irmãos, não é algo que nós vamos fazer apenas uma vez por semana. Não é quando nós abrimos a Bíblia uma vez por semana, mas é algo que você vai fazer amanhã, e você vai fazer na quinta, e você vai fazer na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e por aí vai. Todos os dias da sua vida você vai fazer de maneira intensa, você vai buscar, você vai até o fim, você vai buscar a face de Deus em oração, no jejum e na leitura da palavra. Mas não só aquele que retém, aquele que guarda ou aquele que busca. Porque se nós temos uma promessa de que nós encontraremos a sabedoria, nós então conheceremos o desejo de Deus. Esse texto nos diz e nos confirma que aquele que busca, aquele que retém, é aquele que encontra. Deixa eu te falar, você não está correndo atrás do vento. Meu irmão, minha irmã, você não está retendo algo que não vai trazer vida ao seu coração, você não está correndo atrás de bolhas que simplesmente vão sumir com o tempo, você está correndo atrás de algo eterno, e quem corre atrás de algo eterno encontra algo eterno. E esse provérbio nos ensina no final, que aquele que guardou, aquele que buscou, é aquele que encontrará no Senhor, e aquele que pedir ao Senhor, o Senhor lhe dará sabedoria. Então eu e você, meus irmãos, nós, durante a nossa vida, para que possamos aprender a sobreviver e viver de maneira correta, de maneira coesa, de maneira sábia, nós devemos trilhar esse caminho, de guardar, mas não apenas guardar, de buscar, mas não apenas de buscar, mas de encontrar.
E quando você encontra algo, basta você fazer uma brincadeira com uma criança, faça um desafio de caça ao tesouro. Quando ela encontra aquele tesouro que estava proposto para ela encontrar no final, o coração dela se toma de euforia, ela sai correndo, ela quer contar para todo mundo: eu encontrei. Meus irmãos, eu não vejo a hora, todos os dias, de dizer para o meu Deus: Deus, obrigado, porque eu encontrei. Eu não sei você, mas esse é um dos momentos mais esperados do meu dia, quando eu estou em busca, quando eu estou retendo aquilo que Deus está falando no meu coração. Finalmente, chego no final do dia e eu falo para o meu Deus: Deus, obrigado, porque eu encontrei. Mas talvez não chegue no final do dia, talvez o meu encontro, daquilo que eu estava tanto buscando, que eu estava tanto retendo, talvez eu vou encontrar daqui a algum mês, daqui a um ano, daqui 10 anos. Nós não sabemos quando vamos encontrar a resposta, quando vamos encontrar aquilo que nós tanto buscamos em Deus, mas existe uma promessa de que Ele derramará, de que Ele trará a sabedoria, de que Ele trará a inteligência, de que Ele trará o entendimento sobre as coisas, que Ele trará a resposta ao seu coração. Existe essa promessa. Por isso, a minha palavra para o seu coração essa noite, que Deus colocou no meu coração, é que nós devemos caminhar para a sabedoria, passando pelo temor a Deus. Existe uma característica muito linda de um discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro é aquele que age com temor. Nós temos um caminho de reter, um caminho de abraçar, de escutar a palavra de Deus e reter ela em nosso coração. A partir daí nós começamos a buscar a Deus face a face. E quando Ele nos encontra, Ele nos mostra que na verdade nós encontramos não pelo fato de apenas reter ou de buscar, mas porque nós traçamos um caminho e trilhamos um caminho de temor a Deus. E o que é temor a Deus? É sentir medo, Tanner? É ficar: meu Deus, que medo do Senhor? Não. Temor a Deus é mais do que isso. Temor a Deus é reconhecer o quanto Ele é grande, é reconhecer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele prometeu ao teu coração. É reconhecer esse Deus que é grande, é muito maior que qualquer pandemia, é muito maior sobre qualquer outra coisa que está sobre a sua vida, é muito maior do que talvez aquilo que você acha que te impede de conhecê-lo. Temor a Deus é reconhecer a grandeza dEle mediante a sua pequenez, é reconhecer que você é um pequeno grão de areia em meio a uma imensidão de um mar. Por isso o caminho da sabedoria, para que possamos alcançar a sabedoria plena nesses dias, não vem apenas do reter ou do buscar, mas quando nós encontramos a sabedoria, quando nós entendemos o quão grande, o quão maravilhoso e o quão gigantesco Deus é. O quão gigantesco, falta às vezes palavras para poder expressar o quão grande é o nosso Deus, e que Ele deseja ir ao teu encontro, Ele deseja derramar sobre você sabedoria para esses dias, Ele deseja derramar sobre você e sobre a sua vida entendimento, mas é preciso trilhar um caminho de reter, buscar e aprender a temer, aprender a ver o quão grande, o quão maravilhoso, o quão digno de toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Esse é o caminho para a sabedoria. O caminho para a sabedoria não passa por apenas métodos pragmáticos humanos, mas o caminho para a sabedoria passa pelo temor a Deus. Por isso desenvolva isso, retenha a palavra dEle, não apenas participe vendo as nossas transmissões, mas retenha, busque anotar, busque entender o que Deus quer falar ao teu coração através da palavra, através da oração, através dos louvores. Após isso, comece a colocar em prática. Como, Tanner? Buscando a Deus face a face todos os dias. Não dependa de programações da nossa comunidade, porque estamos aqui com as portas fechadas. E talvez amanhã a sua internet caia. Talvez amanhã você não consiga assistir. E aí você vai ficar dependente de uma programação que nós estamos aqui de maneira online te entregando. Busque a Deus diariamente no seu coração, no seu íntimo, na sua casa, onde você estiver, para que você encontre e veja o quão grande Ele é, e isso começa a gerar um temor em você, e então você vai começar a entender as coisas que Ele está fazendo. Você então começará a ver com os olhos de Deus, que sabedoria nada mais é do que você ver com os olhos de Deus, é ver de outra perspectiva, é tirar a perspectiva humana e falar: Deus, o que o Senhor está fazendo sobre essa situação? Qual é a resposta para essa situação? Sabedoria é saber aquilo que vem do alto, é saber aquilo que está no coração do nosso Deus.
Por isso trilhe um caminho de reter, de buscar, de temer. E eu tenho certeza que você vai ser aquele que encontra as respostas para esse dia, a resposta para saber viver de uma maneira sábia, íntegra e concreta. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar o teu coração. Quero orar pela sua vida. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor se coloca disponível, Pai, para que possamos escutar a sua palavra, guardá-la, reter em nosso coração, para que nós também possamos buscá-lo, Senhor, face a face. Pai, obrigado porque o Senhor se faz presente todos os dias, para que possamos buscar, conhecer o Senhor da maneira como o Senhor é, buscar conhecer os caminhos que o Senhor tem para nós, Pai. E muito obrigado que o Senhor também está disponível, para que possamos olhar para a sua grandeza, e contemplar, e dizer o quão grande o Senhor é. Estarmos agora diante da sua grandeza é um privilégio para nós, Pai. E o Senhor prometeu que o Senhor daria sabedoria àqueles que pedissem e trilhassem esse caminho, Pai. Que possamos, Deus, essa noite começar a enxergar com os seus olhos, começar a falar com a sua boca, começar a ouvir com os seus ouvidos, começar a ser como o Senhor nos ensinou, ser como o Senhor nos criou para ser, Pai. Que possamos agir com sabedoria, não sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem do temor a Ti, que vem de reconhecer quem o Senhor é, o quão grande o Senhor é, Pai. Por isso esteja conosco, Pai, nos usando, falando ao nosso coração, que não venhamos nos contentar nesses dias, Pai, apenas uma programação, Pai, diária da nossa comunidade, mas que venhamos, Pai, a buscar ainda mais, a darmos ainda mais um passo, Pai. Nos tire, Pai, dessa zona de conforto, nos tire, Pai, do caminho da frustração. É bem verdade que muitos de nós estamos frustrados com o que estamos vivendo, mas tire essa frustração do nosso coração, para que possamos estar, Pai, sensíveis à sua voz, e entendendo com sabedoria, com entendimento, com inteligência, aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor deseja falar, em nome do seu Filho Jesus, amém. Fique agora com mais uma vez esse refrão, porque Deus é Deus, independentemente da situação que estamos, se você guardar a palavra, se você buscá-lo, você encontrará, porque Ele é Deus, independente de qualquer situação. Deus abençoe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite. Que a paz do Senhor esteja com você.